A pessoa que quer ouvir a voz de Deus, ela tem que entender que ouvir a voz de Deus não é um dom. Faz parte da nossa natureza. Da nossa natureza ouvir a voz de Deus. Eu quero que você entenda, tem um texto da palavra de Deus que diz assim: ora Deus fala de um jeito, ora Deus fala de outro. Embora o homem não atente, ou seja, um homem não observa, um homem não percebe o falar de Deus. Jó está dizendo, em Jó está escrito que Deus fala de um jeito e de outro. O homem é que não percebe, passa desapercebido. Nós temos o costume de seguir o nosso dia, deixando ele fluir. Eu quero que você entenda que a tua mente ela tem um propósito espiritual. O teu intelecto ele tem um propósito espiritual. O teu consciente tem um propósito espiritual. O teu inconsciente tem um propósito espiritual. O teu subconsciente tem um propósito espiritual. Então Deus ele fala conosco. O problema é que nós não sabemos como escutar. Primeira coisa, você tem que tirar da sua mente que Deus fala conosco como o homem fala conosco. Deus não fala assim. Deus ele fala conosco através de sentimento informativo. Pensamentos, sentimentos, emoções, visões. Então, raramente Deus fala com alguém em palavras, em voz audível. É como se fosse um tipo de um download. Deus coloca um sentimento dentro de você. Esse sentimento e esse pensamento, muitas vezes ele vem com alguma ação sobrenatural. Às vezes uma eletricidade, às vezes você fica arrepiado. Às vezes não tem nem algo físico. Às vezes não tem nem algo físico, algo tangível, porque é dentro de você. É dentro de você que Deus fala. É dentro da tua mente, dos teus pensamentos e do teu espírito. Eu quero que você entenda quando a Bíblia diz, ora Deus fala de um jeito, ora Deus fala de outro, embora o homem não atente para falar de Deus. Eu quero que você entenda que, da mesma forma que a nossa parte física tem que ser treinada, a nossa parte espiritual também deve ser treinada. E para você começar a aprender a discernir quando é você pensando, quando é Deus acessando os teus pensamentos para falar contigo, as tuas emoções, eu quero que você entenda que o problema de não ouvir a voz de Deus, como está escrito em Jó, é não atentar para a voz de Deus. Então, nós temos o costume de andar desapercebidos. E uma das coisas que vai lhe ajudar bastante a aprender a ouvir a voz de Deus é você aprender a andar concentrado em Deus. Você anda no seu dia a dia, nos seus afazeres, e os teus pensamentos em Deus. Sabe aquele rádio antigo que para sintonizar na frequência certa, você tinha que ficar girando o botão até equalizar? Ouvir a voz de Deus é da mesma forma. Você tem que aprender a equalizar os seus pensamentos exatamente aonde Deus fala, para você aprender a ouvir a voz de Deus. Então, uma dica que vai mudar completamente o teu dia a dia, a tua vida: aprenda a andar concentrado em Deus, pensando em Deus, usando a tua concentração como um botão de frequência, aonde você fica procurando dentro de você o que Deus está te falando. O que Deus está te falando. Às vezes você tem dois tipos de coisas para comprar. Você diz, querido Espírito Santo, qual dessas duas coisas eu compro? E depois que você fala isso, você fica concentrado em Deus e pensando, tentando escolher e concentrado em Deus, tentando escolher e concentrado em Deus. No começo parece difícil,
mas com a prática você vai aprender facilmente a discernir a voz de Deus. Então a minha dica para ti é: aprenda a andar concentrado em Deus, porque é na concentração que você vai perceber as palavras suaves de Deus no teu coração.